Diálogos lunáticos, o verbo tem que pegar delírio. Hoje tenho a sorte e o prazer, a alegria de receber um convidado, uma pessoa muito querida. Uma semana intensa também, lancei o meu primeiro volume de livros sobre saúde mental e psicoterapia corporal também. Recebo aqui o meu amigo, o monge, que é uma piada interna, Augusto Lix. Augusto, seja muito bem-vindo e você, por favor, se apresente. É um grande prazer estar aqui, finalmente, né? Depois de março, podemos ter esse encontro. E é sempre é muito frutífero quando a gente se encontra, porque a conversa flui assim, sempre de uma maneira maravilhosa. Eu sou Augusto Lix, eu sou um jornalista e músico. Então, eu sou gaúcho, porque ninguém é perfeito, e eu sou de Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul. Moro atualmente no Rio de Janeiro e gosto, na minha fase da vida, de procurar enxergar a realidade como ela é, e não tanto como eu procurava imaginar quando era mais jovem. E eu me sinto feliz de ter, na minha vida, a oportunidade de ter esses momentos que eu considero complementares. O sonho, a imaginação, eu considero ferramentas. São coisas assim necessárias, fundamentais. Nos dão assim uma dimensão maior na vida da gente, e a maturidade, o envelhecimento, para quem é feliz de usufruir disso, onde eu me enquadro, nos oferece a experiência acumulada e nos permite assim, ter epifanias, percepções mais lúcidas, mais claras do que acontece ao nosso redor. Augusto, bom, nós dois já vivemos momentos juntos muito intensos, né? Muito emocionantes na realidade já, né? Já nos acompanhamos, já nos assustamos um com o outro, já nos preocupamos também, né? No tempo que eu estava, enfim, no hospital, te acompanhei no tempo que precisamos ir juntos ao hospital aí no Rio de Janeiro e tal também. Mas disso a gente vai falar no segundo bloco, tá? O que é importante na vida hoje em dia para você, Augusto? O que é que te causa? Como é que você cria as coisas? Como é que é... enfim, talvez uma pergunta clichê, mas como é que é a sua inspiração para criar as coisas? O que é importante para você? Olha, uma das percepções que eu carrego comigo nessa fase da minha vida é de que cada vez mais cristalino para mim do que sempre foi, de que a realidade ela se constrói através de oposições, de ações e reações, sabe, do magnetismo, o polo positivo, o polo negativo, aquilo que se complementa, aquilo que se repele, sempre. E é necessário, não é nem necessária a palavra, mas é que é assim a percepção das referências opostas. Então, por exemplo, quando na juventude a gente anseia por um mundo melhor, a gente anseia por ideais, a gente sonha, a gente imagina. Eu acho tudo isso fundamental. E então eu sou uma pessoa muito racional, assim, até a minha experiência como jornalista me ressaltou esse aspecto, né? Assim, de procurar ver a realidade desapaixonadamente,
Então, a música, que é um outro lado, ele é um lado diferente. Ele desconsidera toda essa racionalidade. A música me socorre dessa racionalidade e me proporciona ainda, não mais jovem, a condição de eu sonhar, imaginar e transitar por um caminho que para mim é sempre misterioso, que é o caminho de musicar, de encontrar caminhos, soluções sonoras e tal. Então, eu penso assim, eu vivo essas duas coisas, e para mim, hoje eu entendo melhor, quando era muito mais difícil entender quando mais jovem. Mas essa relação de referências opostas, né, que para mim define a arquitetura da realidade, assim, de uma maneira cabal. Nós temos uma canção, eu tenho uma canção em parceria com um amigo, Edu Prestes, que chama-se Não Lugar. E tem um trecho que diz assim, aqui vai um sinal, tá tudo bem, fora o que tá mal. E vai também um porém, sem o mal, não há bem. Então, assim, se eu fosse falar pelos meus desejos, pelo aquilo que eu anseio, que eu gostaria que fosse como ideal, eu quero um mundo com amor e sem ódio. Mas não existe essa possibilidade. Porque se não existe ódio, nós não entenderíamos o que significaria o amor. Então as minhas preces pessoais, eu espero que o ódio no mundo seja apenas uma referência, já que ele nunca vai deixar de existir, né? E que prevaleça o amor. Então, essa é a minha noção de um anseio real do que eu desejo. Assim. Mas a realidade é o que ela é. Ela não é o que eu ou você gostaríamos que fosse. Quando a gente entra na ideia de maturidade, Augusto, como é que é essa percepção da maturidade, desse novo lugar, né? De enxergar a realidade de uma outra forma, de se apaziguar em relação a alguns temas, de sair de algumas idealizações, né? Continuar sonhando, continuar, enfim, meditando, orando, porque algumas coisas melhorem, mas o que é a maturidade para você? Como é que ela te pega na tua experiência pessoal? Olha, maturidade, eu definiria mais ou menos como assim, a perda da ingenuidade e o acúmulo das experiências de aprendizados, né? Então, assim, nós quebramos a cabeça aqui e ali, levamos rasteiras aqui, conseguimos alguma coisa boa ali. Então, aqui se cai, aqui se levanta. Eu fiz uma versão de uma canção alemã da Nena Kerner. Então, tem um trecho que diz assim, ao menos na minha tradução, em uma vida, viajamos tanto por enganos e encantos, a mentira, a traição. Amor se dá ao léu, mas tem amor que intoxica, nos leva até o céu só para nos jogar ao chão. Então, e aqui se cai, e ali se levanta. Saúde tem, drogas também. Alguns podem contar os anos, mas com eles não se conta, não. Para precisar de luz, entra-se na escuridão. Então, assim, claro que aí a palavra drogas, porque ela remete a remédios, né? Porque no alemão, no inglês, a droga é drogaria, drugstore, né? Aqui no Brasil, a palavra droga carrega muito pesado o componente da droga ilícita. Sim. Aqui tem um outro peso, as coisas tem uma... Na tradução tem um outro peso. Augusto, o que é
Qual é a tua realização que você mais, não vou dizer a melhor, porque é muito difícil a gente avaliar, né? Mas que você mais gostou de ter feito? Qual foi a coisa mais prazerosa que você criou? Em termos de produção de trabalho, de música e tal. Olha, eu nunca produzi em muita quantidade, né? Eu não sou uma máquina produtora, eu não sou muito produtivo para materializar. Eu sou um cara muito de cabeça, muitas ideias. Então, assim, diariamente despertam possibilidades, ideias, mas a materialização de cada uma dessas ideias, ela exige, requer um esforço, um trabalho, tempo, uma condição de espaço, né, que nem sempre está disponível, né? Agora, sei, eu gostei de fazer algumas composições, eu gostei de fazer algumas trilhas sonoras para filmes, gostei de ter feito algumas coisas que são poucas, né? Às vezes algumas soluções sonoras no instrumento, elas são assim gratificantes, porque às vezes elas acontecem por acidente, por surpresa, você não esperava que... Às vezes eu estava me sentindo num beco sem saída, sem saber resolver um solo de uma canção, e aí daqui a pouco, de um jeito, surge uma alternativa inesperada, inusitada, né? Tipo, uma vez eu estava precisando resolver um solo numa gravação, e o jeito foi trocar um braço pelo outro, tocando a guitarra, né? Então, o que a mão direita fica no lado direito, esquerda. Daí a solução foi inverter, segurar em lados opostos, para conseguir uma solução que funcionasse, né? A gente vive sempre entre a ansiedade de achar que vai ser muito difícil conseguir fazer uma coisa. Aquilo nos aflige. Poxa, eu acho que eu não vou conseguir. E daqui a pouco, de um jeito, acontece. Às vezes você não sabe como. Então é assim que acontecem as coisas. Augusto, você agora vai entrar em turnê agora? Você vai continuar viajando agora com o teu show junto com o Maltz agora na sequência ainda? Temos um tempinho para poder falar sobre isso. Sim. Bom, no ano passado, 2024, foi um acontecimento muito feliz. Depois de 31 anos sem nos falarmos, sem tocar junto, e a última vez que tínhamos falado, estávamos sentados em lados opostos de uma mesa de tribunal. Então, a ideia de reunir engenheiros do Havaí era uma coisa assim, muito impensável, improvável, uma ideia descartada. E aconteceu o que seria inicialmente um show apenas em Porto Alegre, uma reconciliação, estamos todo mundo velho, qualquer coisa ruim que aconteceu no passado, fica lá, águas passadas. Cara, vamos fazer a alegria de gente que quer nos ver tocar junto. E tinha gente que queria nos ver tocar junto. Então, foi uma coisa muito bonita. Eu e o Maltz voltamos a tocar juntos. O Humberto Gessinger não quis. Então, nós fizemos essa reunião parcial junto com o Sandro Trindade, que tem uma banda no Rio Grande do Sul chamada Engenheiros Sem Creca. E ele é muito talentoso e acabou que aquele show único virou uma turnê nacional. Nós viajamos do sul ao nordeste e estamos retomando agora em abril no Rio Grande do Sul. Teremos shows dia 10 de abril em Porto Alegre, 13 de abril em Juí
E também estão se organizando outras cidades, como Santa Maria, Estância Velha, Caxias do Sul, mais um lugar. Então, acho que muita coisa vai acontecer esse ano. Foi uma coisa que nos trouxe uma satisfação assim, surpreendente. Nós tivemos assim a felicidade de fazer um show que proporcionasse o reencontro de muita gente que tinha saudade de nós e gente que nunca nos viu tocar ao vivo, né? Então isso foi uma coisa muito boa que aconteceu e que vai continuar ainda acontecendo por um bom tempo, eu acredito. Augusto, a gente vai encerrar aqui agora o primeiro bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo, enfim, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, mas é pouco tempo a gente falar, né? Sempre a gente tem tanto assunto para falar, a gente tem que ter um condensador. Tem que ter um condensador cerebral para a gente poder dar conta disso. Obrigado pela sua participação, meu querido amigo Augusto. Nós encerramos agora o primeiro bloco, já voltamos com o segundo bloco. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa, cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP, acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1, painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Voltamos agora ao segundo bloco da entrevista com o meu querido amigo Monge, que é uma brincadeira pessoal, de uma história, de uma piada, enfim, com o meu queridíssimo Monge. Não dá para contar a piada aqui, né? Porque senão ia esgotar o tempo do programa. A gente só tem 12 minutos agora, então, mas a piada do Monge, enfim, é muito divertido, né? O problema é que é uma piada longa, exatamente, né? Mas... Enfim, Augusto, voltamos aqui ao segundo bloco. Nós já tivemos alguns momentos muito intensos. Você já me auxiliou bastante em vários momentos. A gente teve agora algumas boas trocas também. Quais desses momentos você acha que você se sentia à vontade para poder falar? Que a gente teve trocas importantes. Agora a gente entra numa parte mais pessoal. Eu não entendi a pergunta. Qual dos momentos que nós tivemos que você acha que é marcante, que a gente teve de boas trocas, boas conversas? Eu recordo vários, mas eu não quero, enfim, invadir qualquer privacidade pessoal sua, mas o que você acha que foi importante a gente trocar? Olha, a gente se conhece há mais de 30 anos, né? Estivemos juntos em momentos muito marcantes. Do meu ponto de vista, assim, desde momentos difíceis pelos quais eu passei e que a gente pôde estar junto, né, trocando uma ideia, assim, recebendo apoio e momentos assim da minha família, né, você teve junto aí numa época que foi devastadora, assim, quando no falecimento da minha mãe. E isso é uma coisa que eu estava pensando outro dia, porque na medida que o tempo passa, a gente envelhece, essas crises devastadoras que acontecem na vida, elas vão se cicatrizando, né? Elas vão se distanciando do nosso tempo. Surge a oportunidade de pensar um pouquinho mais friamente sobre isso. E eu acho que isso se encaixa. Até há poucos dias, conversando com uma amiga que também teve uma perda familiar, no momento que acontece, você perde assim, uma pessoa que lhe é fundamental, o chão nos foge, né?
não há o que recorrer, a gente pode recorrer a um remédio tranquilizante e tal, e a gente vai passar por um longo período de dor. Assim, hoje eu penso que eu já passei por todos esses momentos de sofrimento, né? Tem que ser assim. Não há por que não ser dessa maneira. Como é que seria nós estarmos confortavelmente recebendo uma notícia devastadora? Não existe isso. Não existe. Então, de novo, aquela relação entre situações opostas. Isso, para mim, é muito claro hoje e responde muita coisa, assim, né? que quando mais jovem era entender. Nós passamos pela questão de linguagem, né? Nós estamos vivendo uma época em que já há muito tempo, né? Um fluxo avassalador de informação. Eu sou jornalista, então eu tenho a referência de como era o jornalismo há 40 anos atrás, quando eu era cronista, editor de esportes da Rádio Guaíba, TV Guaíba em Porto Alegre, fazia programa de Copa do Mundo, jornadas esportivas e tal. Como é que era o jornalismo, a informação com credibilidade. Então, naquela época, havia a grande maioria da população, eu diria, ela era desinformada. Ela não era uma pequena parcela que se informava com a informação disponível da época, que era informação jornalística. Pouca gente assistia noticiário, ouvia noticiário no rádio, muitos ouviam futebol, né? Hoje a situação, ela se inverteu, a informação jornalística, aquela que existia 45 anos atrás, hoje é apenas uma dos inúmeros tipos de informação. E aquela população que, na sua grande maioria, ficava distanciada das informações, hoje ela recebe compulsoriamente. Ela não tem como não receber informação. Só que a informação no espectro atual, que é uma informação que não tem aquele selo jornalístico de uma empresa que tem nome, endereço, cujos profissionais têm a capacitação, né, a profissional, registro, enfim. Hoje nós vivemos num universo de informação, assim, um poço sem fundo, e no meio disso ainda existe a informação jornalística, que eu ainda recorro na minha tentativa de me atualizar sobre os assuntos e tento me proteger da inevitável manipulação que acontece, né? Quando você não tem a certeza da confiabilidade das coisas, como é que você vai confiar? Então, assim, mesmo pessoas próximas, na minha família, às vezes, que são pessoas letradas, pessoas recebo, às vezes, um material, um vídeo, que é muito interessante, né, e afirmativo, com algum conteúdo. Eu pergunto, qual é a origem? Quem é a pessoa? Onde tem o link? Porque hoje em dia, com a chamada inteligência artificial, que na verdade é uma máquina virtual, é um raciocínio virtual, não é inteligência. Mas é uma máquina. Essa passa a ser uma máquina muito moderna, muito poderosa. Sim. Então, assim, hoje no território da linguagem, a manipulação ficou muito fácil. Isso, inevitavelmente, remete a questões assim, da área de comunicação de massa, que envolve política, religião, né, assim, que são temas muito difíceis, muito complexos para a grande maioria da população.
Então, na existência desse processo desenfreado de fluxo de informações, de tudo que é jeito, é óbvio que é um terreno muito escorregadio, muito perigoso, não confiável. Então, nós estamos vivendo esse processo hoje, entre outras coisas que acontecem nos dias de hoje no mundo, porque eu vou te cortar um os pouquinho. tempos nunca param. Eu vou te cortar um pouquinho, porque senão a gente vai perder ainda a essência do programa, que é uma questão de troca também, mas eu concordo com você. Enfim, né, a gente vive inundado de informações e a gente adoece com esse excesso de informações, né? Tem várias publicações, tem um amigo querido que já foi entrevistado aqui também, que escreve sobre isso, sobre o adoecimento por conta não só da parte de informações, como a parte tecnológica, de ficar usando e repensando. Ontem, falando com uma paciente que está nos Estados Unidos também, ela disse a quantidade de informações falsas e que chegam a ela também sobre como ficam os brasileiros que moram nos Estados Unidos e tal. Então, a gente é carregado. Eu tive a honra, então, de participar, inclusive da sua biografia, né? Essa parte da sua mãe, que jamais vou esquecer. Enfim, o tempo que eu tive junto e pude acompanhar você, enfim, né? E eu insisto muito, Augusto, que a gente tem que ter direito mesmo à tristeza, tem que ter direito ao luto né? E uma das coisas que a gente mais é bombardeado é essa questão de tem que estar sempre bem, sempre incrível, sempre feliz e tal, ou seja, né? Sempre drogado no pior sentido, né? E a gente pode dividir algumas trocas importantes aí também. Então, esse direito à tristeza, momentos mais profundos, e sair um pouco de se esperar, são tantas fases, são tantas... o luto tem esse tempo, a gente não sabe, cada um tem uma coisa muito pessoal na relação com o luto, né? Até fiz uma entrevista por esses dias aí também, por uma instituição que abriga pessoas idosas também, falando sobre isso, né? Cada um é uma coisa muito pessoal. Nós temos apenas 2 minutos para encerrar, Augusto. Então, como nós falamos antes, a gente tem tantas coisas para falar, e quando a gente está pessoalmente a gente pode falar, mas aqui a gente tem um tempo curto. O que é que você deixa de mensagem para as pessoas lunaticamente pensarem sobre, né? O que é que vale a pena de verdade na vida, né? Com uma certa maturidade que nós dois já temos, o que vale a pena de verdade na vida? Olha, eu não vou ditar regra para ninguém. Eu tenho a minha experiência de vida, eu tenho a minha impressão digital, a minha própria percepção de mundo, de realidade, em cima das experiências que eu vivi, né, na minha família, na minha origem, nas minhas viagens, nas experiências que eu passei. Então, eu retrospectivamente posso me analisar e eu chego à conclusão que, olha, eu sou muito feliz de estar aqui, de ter chegado até aqui, e talvez um pouquinho mais adiante ainda nessa existência. Agora, porque assim, é muito complexo. Nós temos rodeado de gente. Nós temos mais 30 segundos, Augusto, a gente vai fechar. Então é o seguinte, eu acho que cada um tem o direito, né? E esse verbo tem que é uma manipulação, não tem que nada. Acho que cada um procura suas soluções, seus caminhos. Eu procurei da minha maneira, procurando saber um pouquinho mais do que acreditar. Porque, inevitavelmente, a gente constrói na nossa vida uma configuração de pequenas crenças. A gente acredita um pouco mais ou menos uma coisa aqui, ali, por não saber exatamente os porquês. Mas eu acho que é saudável procurar saber como as coisas são. Obrigado, Augusto, pela sua participação. Um grande abraço para você. É uma enorme alegria. Espero que a gente possa se encontrar brevemente, ou aqui, ou eu ir no Rio de Janeiro também. Tá? Até uma próxima. Sempre um prazer. Até o nosso próximo café.